Eu bem que tentei disfarçar. Fingi que o chão estava sujo, que precisava de um tempero a mais no meu baião de 2. Mas quando ele me encurralou entre o fogão e a pia, com o cheiro de coentro e alho fresco no ar, e me olhou com aqueles olhos de quem não tinha mais nada a perder, minha gente, nesse momento eu soube que a minha cozinha, que antes só via panelas e receitas de família, ia virar palco de um verdadeiro desassossego. Ele não pediu licença, nem esperou eu terminar de ralar o queijo. Simplesmente me tomou, ali mesmo, com a luz do sol entrando pela janela e os vizinhos provavelmente ouvindo o chiado da panela de pressão. Foi um atropelo de sentimentos e de corpos, um furacão nordestino que revirou não só a minha saia, mas a minha vida inteira. E eu, que achava que já tinha visto de tudo nessa vida de mais de 6 décadas, me vi ali, entregue, como se fosse a primeira vez, desejando que aquele banquete proibido nunca tivesse fim. Olá, meus amores e minhas amoras, minhas corajosas e meus curiosos. Aqui é a vovó Lindalva Medeiros Cavalcante, diretamente do coração seco e quente do sertão de Pernambuco, mas com o corpo ainda em brasa de tantas histórias que a vida me deu para contar. Aos meus 63 anos, viúva há mais de 15 e com os filhos já criados e espalhados por esse mundão, eu me peguei ultimamente com um vazio que nem a melhor galinhada caipira conseguia preencher. Solidão. Ela é uma bicha traiçoeira que chega de mansinho e quando a gente menos espera, já se instalou feito inquilino sem pagar aluguel. Mas a vida, meus caros, é uma caixinha de surpresas e a gente nunca sabe quando o destino vai nos pregar uma peça. Ou melhor, nos dar um presente embrulhado em pecado e paixão. Se você, assim como eu, já se sentiu invisível, esquecida ou achou que o seu tempo de viver aventuras tinha passado, segure-se na cadeira, porque a história de hoje vai te mostrar que no jogo do amor e do desejo nunca é tarde para pecar. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal para não perder nenhuma fofoca e compartilha essa resenha com aquela amiga que também acha que a vida é só boleto e novela. Você não vai se arrepender, garanto! A verdade é que antes daquele dia caótico na cozinha, minha vida seguia um ritmo de carrossel parado, desses de festa de interior que o motor pifou. Depois que o meu finado marido, o Zé Firmino, me deixou para morar lá no andar de cima, e olha que ele era um homem bom, trabalhador, mas que nos últimos anos tinha mais papo com a rede da varanda do que comigo na cama, eu jurei que não me meteria mais em encrenca de coração. A dor da perda, a responsabilidade de criar 2 filhos praticamente sozinha numa roça que mal dava para plantar feijão, tudo isso fez com que eu enterrasse qualquer vestígio de mulher que um dia sonhou em ser amada e desejada. Me tornei a vovó Lindalva. Aquela que fazia os melhores bolos de milho, que benzia as crianças com dor de cabeça e que dava conselho que nem sempre seguia. A minha rotina era um ciclo interminável de afazeres domésticos, missas de domingo e encontros com as comadres na porta da igreja para comentar a vida alheia. E a minha, coitada, quase não dava pano para manga. Eu via as novelas da Globo, sim. Me inspirava naquelas paixões avassaladoras, mas no fundo, bem no fundo, achava que aquilo não era para mim. Era coisa de gente de cidade grande, de gente bonita, de gente sem os calos da vida nas mãos e no coração. Eu vivia na minha casinha de taipa, com a varanda cheia de plantas e um pé de manga que dava a sombra mais gostosa da região, ali na divisa entre o sítio do meio e a fazenda nova. Uma vida pacata, sim, mas que de vez em quando me fazia suspirar por algo mais, algo que me tirasse do marasmo, que me fizesse sentir viva de novo. As comadres, vez ou outra, tentavam me empurrar uns viúvos da região, uns coroas, que pareciam mais irmão do Zé Firmino do que qualquer outra coisa. Tinha os Zés, os Pedros, os Manéis, todos com o mesmo papo de colheita, de chuva e com as mãos calejadas que já tinham perdido a maciez de um toque afetuoso. Eu agradecia a intenção, claro, mas por dentro sentia um arrepio,
Não era aquilo que eu procurava. Eu não sabia o que era, mas sabia o que não era. Eu queria algo que me fizesse sentir um calafrio na espinha, uma emoção que há muito tempo estava adormecida, guardada a 7 chaves num baú empoeirado do meu coração. Queria um tempero novo para minha vida, não o mesmo bolo com outra cobertura. A solidão, meus amigos, ela tem um cheiro próprio. Um cheiro de lençol guardado, de mobília antiga, de silêncio que grita. E eu, por mais que me ocupasse com meus bordados, com as rezas e com as panelas, senti esse cheiro me rondando feita assombração. Eu me olhava no espelho e via as rugas, as marcas do tempo, do sol, das preocupações. Via os cabelos brancos que teimavam em aparecer, por mais que eu usasse aquela tintura barata que minha neta me indicava. Via uma mulher forte, sim, resiliente, que criou os filhos, que enfrentou a seca e a enchente, mas que tinha esquecido de ser mulher. Disse a Lindalva que um dia sonhou em ter um grande amor, não apenas um companheiro. E foi nesse limbo, entre a resignação e uma esperança quase infantil, que o destino começou a dar seus primeiros sinais, como um vento que anuncia a mudança do tempo lá no sertão. A vida na roça tem suas belezas e suas durezas. Acordar com o canto do galo, o cheiro de café passado na hora, um murmúrio da natureza que sempre nos acolhe. Mas também tem a falta de opções, a falta de novidade, a sensação de que o mundo lá fora está girando a uma velocidade que a gente aqui nunca vai alcançar. Eu sentia isso, sentia que a vida estava passando por mim e eu estava apenas assistindo, feito espectadora de um filme chato. Meus filhos me ligavam, perguntavam se eu precisava de alguma coisa, mas nunca perguntavam se eu estava feliz. Porque para eles, e para a maioria das pessoas do meu convívio, a felicidade de uma mulher na minha idade se resumia a netos, saúde e uma aposentadoria que desse para o gasto. Ninguém esperava que eu, vovó Lindalva, quisesse mais do que isso. Ninguém esperava que eu quisesse um banho de chuva, um riso bobo, um beijo roubado. Ninguém esperava que eu quisesse, de novo, sentir o corpo tremer. E aí, numa tarde de domingo, depois da missa e de uma visita rápida ao cemitério para deixar umas flores para o Zé Firmino, eu me peguei conversando com minha neta, a Rosinha. Ela, toda moderna, com os cabelos coloridos e um celular que parecia mais uma televisão de tão grande, estava me mostrando umas fotos de um moço bonito que ela tinha conhecido. E no meio da conversa, com a maior naturalidade do mundo, ela soltou: "Vovó, por que a senhora não tenta esses aplicativos? Tem uns que são só pra gente mais velha, viu? A senhora merece se divertir." Na hora, eu achei um absurdo. Eu, vovó Lindalva, em aplicativo? Que coisa de gente desocupada. Mas a sementinha da curiosidade foi plantada e ali começou a brotar devagarinho a ideia de que talvez, só talvez, eu pudesse dar uma espiada nesse mundo novo. Afinal, como diz o ditado, né? Quem não arrisca não petisca. E eu estava faminta por algo além do pão de cada dia. Naquela noite, depois que a Rosinha foi embora, levando o barulho e a modernidade consigo, fiquei na minha varanda, com a xícara de café frio na mão e a cabeça fervilhando. A ideia do aplicativo não me saía da mente. Eu que mal sabia mandar uma mensagem no celular do Zé, que mal conseguia ver os vídeos das minhas netas no WhatsApp, agora pensando em deslizar para a direita, ou sei lá o quê. Parecia uma loucura, uma afronta à minha imagem de mulher direita, de matriarca respeitada daquelas bandas. Mas ao mesmo tempo, um arrepio diferente corria pela minha espinha. Era um arrepio de curiosidade, de uma pontinha de rebeldia que eu nem sabia que ainda existia em mim. As outras comadres, se soubessem, iriam me botar na boca do povo e me jogar na fogueira. Vovó Lindalva virou moderna, vovó Lindalva agora quer dar golpe. Eu já podia ouvir os cochichos, os olhares de desaprovação. Mas e daí? Minha vida era minha e eu já tinha cumprido todas as etapas que a sociedade esperava de mim. Já tinha amado, parido, criado, sofrido e sobrevivido. Agora talvez era a hora de viver para mim.
A solidão da viúva é um bicho diferente da solidão do solteiro ou do casado infeliz. É uma solidão que carrega o peso do que foi, do que se perdeu e a incerteza do que virá, se é que virá algo. Eu me sentia como uma casa grande e antiga, com muitos cômodos vazios, cheio de memórias, mas sem a vida do presente. E não era só a falta de um homem que me atormentava, não. Era a falta de um olhar que me enxergasse, de uma conversa que me instigasse, de um toque que me acordasse. Meu corpo, o meu corpo, ele estava ali, envelhecido sim, com as marcas do tempo, mas ainda pulsando, ainda capaz de sentir. E eu, por mais que tentasse ignorar, senti essa energia adormecida, essa vontade de me sentir desejada de novo. A Rosinha, com sua inocência juvenil, não sabia o vulcão que estava atiçando dentro daquela velha que ela tanto amava. Nos dias que se seguiram, a Rosinha, percebendo meu interesse velado, resolveu me dar uma ajudinha tecnológica. Ela me convenceu a baixar o tal do Tinder, explicando que era só para ver, vovô, para a senhora se divertir. Meu coração batia mais forte do que tambor em dia de festa junina, quando ela mexia no meu celular. Colocou uma foto minha, uma foto antiga, claro, de uns 10 anos atrás, mas que ainda me representava bem, e escreveu uma descrição engraçada, misturando meu amor por plantas e minha paixão por doces caseiros. Vovó Lindalva, mestra na cozinha, rainha do tabuleiro, procurando um tempero novo para a vida e um gogó para afogar o meu ganso de uma vez por todas. Topa uma aventura no sertão? Eu quase morri de vergonha quando ela leu a parte do ganso, mas ela garantiu que era linguagem da internet e que era engraçado. Eu, que só entendia de língua de cobra e língua de sogra, me dei por vencida. Afinal, o que eu tinha a perder? O aplicativo era um mundo à parte. Um universo de rostos e palavras que eu nunca imaginei que existisse ali. Rosinha me ensinou a deslizar, a dar coraçãozinho e a ignorar os que não me interessavam. E olha que tinha cada figura. Uns velhinhos com cara de quem ia pedir a bênção em vez de um beijo. Outros com as fotos que pareciam ter sido tiradas na cadeia. Eu via sozinha, achando tudo aquilo uma loucura. Mas então comecei a ver uns mais novos, uns com cara de moço trabalhador, com um brilho nos olhos que me intrigava. Vovó, esses aí são muito novos para a senhora, a Rosinha me alertava. Mas eu, com o meu dedo teimoso, já tinha dado uns corações em alguns que me chamaram a atenção. Afinal, a regra era clara. Nunca é tarde para pecar e nunca é cedo demais para um moço se encantar por uma mulher que sabe o que quer, mesmo que essa mulher seja uma avó com mais de 60 décadas de estrada. E foi assim, entre risos e vergonha, que eu comecei a me aventurar nesse mundo digital. Eu não buscava um casamento, nem um companheiro para a velhice, não. O que eu buscava era uma fisca, uma história, um sopro de vida nova que me fizesse sentir que eu ainda era capaz de despertar paixões. Sentir que o meu corpo, apesar das marcas, ainda podia ser templo de prazer. Que a minha alma, apesar das dores passadas, ainda podia vibrar de alegria. Eu estava cansada da rotina, dos olhares de pena, dos conselhos bem-intencionados que me empurravam para uma velhice resignada. Eu queria um susto, um terremoto, uma reviravolta. Queria que a vida me surpreendesse e que me lembrasse que a Lindalva, aquela moça que sonhava e que amava sem medidas, ainda estava lá, escondida entre as rugas e os cabelos brancos, esperando a hora certa para emergir e mostrar que ainda tinha muito a oferecer e muito a sentir. E foi nesse emaranhado de desejos e medos que o primeiro match apareceu na tela, fazendo meu coração dar um pulo no peito, como se um anúncio de um destino inesperado tivesse sido feito. O match que me fez o coração acelerar como um motor de rural em ladeira íngreme era de um rapaz que se apresentava como um Rômulo. Na foto, ele tinha um sorriso que parecia iluminar a tela do celular, com os dentes brancos e um olhar travesso, daquele tipo que a gente já sabe que promete mais do que cumpre, mas que a gente quer ver até onde vai dar. Era um moço bonito, de cabelo liso e escuro, bronzeado do sol da roça, com a camisa desabotoada que deixava à mostra um pedaço do peito.
Ele parecia ter uns 20 e poucos anos, que para mim era uma diferença de idade que daria um bochicho danado se a cidade soubesse. Mas, como dizem por aqui, a curiosidade matou o gato, mas ressuscitou a vovó Lindalva. Meu dedo teimoso já tinha dado o coraçãozinho, e agora eu estava ali, diante da possibilidade de conversar com um rapaz que poderia ser meu neto, ou quem sabe até meu filho. Minhas mãos suavam e eu sentia um calor que não era do sol causticante do sertão. Era um calor que vinha de dentro, de um lugar que eu pensava estar adormecido. A primeira mensagem dele chegou logo em seguida, como um raio em céu azul. Olá, vovó Lindalva! Seu perfil me chamou a atenção. Adorei a parte do ganso. Eu quase engasguei com o próprio ar. Ele tinha lido e tinha gostado. Meu Deus, o que eu ia responder para um rapaz que já chegava com essa ousadia? Minha neta, a Rosinha, tinha me dado umas dicas de como flertar, palavra que eu mal conseguia pronunciar sem sentir vergonha, mas eu estava completamente perdida. Respirei fundo, contei até 10 e decidi ser eu mesma. Ora, Rômulo, um homem que não tem medo de um bom ganso já é meio caminho andado. O que te traz por essas bandas virtuais, meu jovem? Eu tentei soar espirituosa, mas por dentro estava tremendo igual vara verde. O medo de ser ridícula, de ser rejeitada, de ser apenas mais uma velha tentando se aventurar, me consumia. Mas a vontade de continuar, de ver onde essa história daria, era ainda maior. Rômulo me respondeu rapidamente, e nossas conversas começaram a fluir como água de riacho depois da chuva. Ele me contou que era garçom num restaurante mais arrumadinho que tinha na cidade vizinha, a uns 30 quilômetros da minha roça. Falou que era de uma família humilde, que trabalhava desde cedo para ajudar em casa e que sonhava em abrir o próprio negócio um dia. Tinha 25 anos, exatamente a idade que eu calculei, e morava com a mãe e os irmãos. Me contava das dificuldades do dia a dia, das panelas que tinha que carregar, das mesas que tinha que limpar. E eu, com a minha experiência de vida, dava meus conselhos, contava meus causos da roça, da seca, das enchentes, das festas juninas. A gente conversava sobre tudo e sobre nada, e eu me pegava sorrindo para o celular feito uma adolescente apaixonada. Ele era educado, atencioso e tinha um jeito de me fazer sentir especial, como há muito tempo ninguém me fazia. O que me intrigava no Rômulo era a sua naturalidade. Ele não parecia se importar com a minha idade, nem com o fato de eu ser uma vovó. Pelo contrário, parecia encantado com minhas histórias, com minha vivência, me chamava de minha musa sertaneja, de rainha da cozinha, e elogiava meu bom humor e minha sagacidade. Meu Deus, era como se eu tivesse 20 anos de novo, com borboletas no estômago e o coração disparando a cada notificação. Eu me pegava arrumando o cabelo, passando um batonzinho antes de pegar no celular, como se ele pudesse me ver através da tela. E eu via a minha vaidade adormecida despertando, devagarinho, como uma flor do mandacaru que desabrocha no meio da noite. A solidão que antes me sufocava, agora parecia se dissipar, dando lugar a uma expectativa deliciosa, a uma ansiedade que me fazia sorrir boba para as paredes da minha casa. As conversas com Rômulo se estenderam por semanas. Falávamos de manhãs ensolaradas, a noites estreladas, e eu sentia que a cada mensagem a gente se aproximava mais. Ele parecia ter um dom para ler meus pensamentos, para entender meus silêncios. Falávamos de comida, de música, de sonhos e até de uns assuntos mais picantes, sempre com a malícia e o bom humor do nosso povo. Ele me perguntava: "E aí, vovó Lindalva, já molhou o biscoito hoje?" E eu respondia: "Só se for com um café bem forte, meu neto atrevido, mas quem sabe um dia a gente não calibra o pneu juntos." A gente ria e eu sentia que a cada piada a gente diminuía a distância que nos separava. A cada flerte, a gente construía uma ponte sobre o abismo da idade e das convenções. Eu já não conseguia mais esconder a animação, e minhas comadres, vendo meu brilho nos olhos, começaram a me perguntar o que estava acontecendo. E eu, com um sorriso de canto da boca, respondia: "Ah, minhas filhas, a vida é uma festa e a vovó aqui só está dançando uma nova quadrilha."
Com o passar dos dias, a presença virtual de Rômulo se tornou um ponto fixo na minha rotina, como o nascer e o pôr do sol no horizonte do sertão. Eu acordava com a expectativa de uma mensagem dele e ia dormir com o último boa noite que me enviava. Meu celular, que antes ficava esquecido no canto da mesa, agora era um apêndice da minha mão, e eu sentia um friozinho na barriga cada notificação. Eu me via sorrindo sozinha, suspirando pelos cantos, e minhas comadres, aquelas fofoqueiras de plantão, já estavam desconfiando que algo de bom ou de proibido estava acontecendo na vida da vovó Lindalva. Mas o que essa mulher tem, hein? Tá mais risonha que noiva em dia de casamento, Dona Cotinha comentava na feira. E eu, disfarçando, respondia que era a idade que estava me fazendo rejuvenescer. Mal sabiam elas que o rejuvenescimento vinha com nome e sobrenome, Rômulo, o garçom do Tinder. As conversas com ele eram leves, divertidas, mas tinham um subtexto que me fazia arrepiar. Ele sempre jogava umas indiretas, umas frases de duplo sentido que atiçavam a minha imaginação. Vovó, eu acho que a senhora precisa de uma ajuda na cozinha, viu? Dizem que 2 braços fortes ajudam a sovar a massa com mais vontade. Ele mandou uma vez e eu, de pronto, respondi com uma risada e um desafio. Ah, é, meu jovem? Venha experimentar a minha massa, então, para ver se aguenta o tempero da vovó. Era uma dança de palavras, um jogo de sedução que me fazia sentir viva, desejada, algo que eu achava que tinha morrido junto com o Zé Firmino. A minha timidez de mulher de roça, que nunca tinha se aventurado em tais conversas, foi dando lugar a uma ousadia que me surpreendia a mim mesma. O Rômulo começou a expressar a vontade de me conhecer pessoalmente, primeiro com umas insinuações mais sutis. Quando a senhora vai me convidar para um café, vovó? Dizem que seu bolo de fubá é o melhor da região. Depois, com um pouco mais de atrevimento. Eu adoraria provar o seu tempero pessoalmente, Lindalva. Que tal a gente verificar o óleo da sua moto um dia desses? Eu senti o coração na boca, a adrenalina correndo nas veias. A ideia de um encontro real, depois de tantas semanas de conversas virtuais, era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. O que ele pensaria de mim pessoalmente? As rugas seriam mais evidentes? O cheiro de casa da roça me denunciaria? E a diferença de idade, que na tela parecia uma aventura, seria um abismo na vida real? A Rosinha, minha neta, que de boba não tinha nada, notou minha agitação. Vovó, a senhora tá apaixonada, é? Ela perguntou com um sorriso maroto. Eu neguei com a cabeça, fingindo que não era nada, mas ela insistiu. Ué, e quem é esse Rômulo que a senhora tanto fala? Não vai me dizer que a senhora não quer conhecer o moço. Foi aí que tomei coragem. Contei para ela sobre o Rômulo, sobre as conversas, sobre o desejo de encontrá-lo, mas também sobre o meu medo. Rosinha, com toda a sua modernidade e mente aberta, me incentivou. Vovó, a senhora tem que viver. Ele parece ser um bom rapaz. Se não der certo, pelo menos a senhora tentou. Vai lá, vovó, afoga o ganso nessa aventura. As palavras dela, cheias de carinho e incentivo, foram um empurrão que eu precisava. Então, um dia eu juntei toda a minha coragem e lancei o convite. Rômulo, meu rapaz, já que você tanto elogia meu tempero, por que não vem provar pessoalmente? Que tal um almoço aqui na minha casa no próximo sábado? Faço uma galinhada que você nunca mais vai esquecer. A resposta veio quase que instantaneamente. Aceito o convite, vovó Lindalva. Estou louco para dar um trato na sua moranga e experimentar todas as suas delícias. Sábado estou aí. Pode me esperar com o fogão ligado. A frase dele, carregada de um duplo sentido que me fez corar até a alma, me deixou em um misto de pavor e excitação. O fogão estaria ligado sim, mas eu sabia que não era apenas para galinhada. Senti que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria o rumo da minha vida pacata para sempre. A expectativa era tanta que eu mal conseguia dormir nos dias que antecederam o encontro. Minha mente, antes povoada por receitas e rezas, agora só pensava em um único nome: Rômulo. O sábado chegou mais rápido do que galo em terreiro e eu estava em frangalhos, um misto de nervosismo e euforia.
Vesti meu melhor vestido de chita, aquele com flores grandes e coloridas. Passei o batom vermelho que a Rosinha tinha me dado e até um perfume que guardava para ocasiões especiais. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava a galinhada mais caprichada da minha vida, com frango caipira, açafrão colhido na horta e coentro fresco. A casa estava um brinco, com cheiro de limpeza e da comida que borbulhava no fogão a lenha. Eu olhava para o portão a cada 5 minutos, como se a cada piscar de olhos ele fosse aparecer. A expectativa era tanta que parecia que o tempo tinha parado só para me torturar. Meu Deus, vovó Lindalva, onde você foi se meter? Eu me perguntava, mas a resposta lá no fundo era clara. Eu fui me meter na vida, na paixão, no desejo de sentir o que há muito tempo estava adormecido. Exatamente ao meio-dia, como combinado, uma moto barulhenta parou em frente ao meu portão. Meu coração saltou no peito. Era ele, Rômulo. Desliguei o fogo do fogão e fui até a varanda, respirando fundo para controlar as batidas do coração. Ele desceu da moto, tirou o capacete e aquele sorriso da foto do perfil do Tinder se materializou diante dos meus olhos. E que sorriso, meus amigos! Mais bonito de perto, com uma covinha que aparecia quando ele ria. Ele vestia uma camisa de botão branca, simples, mas que realçava seu bronzeado e seus braços fortes. Seus olhos, que pareciam faiscar na tela do celular, agora me encaravam com uma intensidade que me desarmou. Vovó Lindalva, é um prazer imenso conhecê-la pessoalmente, ele disse, estendendo a mão para mim. A voz era ainda mais bonita, rouca e envolvente. Rômulo, meu rapaz, o prazer é todo meu. Entre, a casa é sua, eu disse tentando parecer o mais natural possível, mas por dentro eu estava em chamas. Ele entrou na minha casa com uma naturalidade que me surpreendeu, como se já fosse de casa. Olhou tudo com curiosidade, elogiou as minhas plantas na varanda e sentiu o cheiro da galinhada. Vovó, que cheiro bom! Meu estômago já está dando corda só de sentir esse cheiro. Aposto que o tempero da senhora é dos deuses. Ele brincou e eu ri, sentindo um calor no rosto. Sentamos na mesa da cozinha e eu o servi com um prato farto da galinhada. A conversa fluiu de forma ainda mais gostosa do que no virtual. Ele me contava dos seus sonhos, das suas dificuldades, e eu o ouvia com atenção, sentindo uma conexão profunda com aquele moço tão jovem, mas que já carregava a vida nas costas. Enquanto comíamos, a gente trocava olhares, sorrisos, e vez ou outra a mão dele roçava na minha quando ele pegava o copo d'água ou o pedaço de pão. E cada toque, por mais inocente que fosse, era como um choque elétrico que percorria o meu corpo. Eu senti uma energia entre nós, uma química que era palpável no ar. A idade, a diferença social, os preconceitos do mundo lá fora, tudo parecia vaporar na presença dele. Ali, na minha cozinha, éramos apenas Lindalva e Rômulo, 2 seres humanos conectados por algo que ia além das palavras. Eu via nos olhos dele um desejo que espelhava o meu, uma vontade de ir além da formalidade, de explorar os limites do que era permitido. Depois do almoço, com a barriga cheia e o coração transbordando, fomos para a varanda. A tarde estava quente, mas uma brisa suave batia, trazendo o cheiro das flores do jasmim. A gente conversava e eu sentia que ele estava se aproximando cada vez mais. Ele me perguntava sobre a minha vida, sobre o que eu gostava de fazer, e eu me abria com ele de um jeito que nunca tinha feito com ninguém antes. E, de repente, ele pegou a minha mão, que estava apoiada na mesa, e a acariciou com o polegar. Meu corpo inteiro se arrepiou. Lindalva, você é uma mulher incrível. Eu nunca conheci alguém como você, ele disse, me olhando nos olhos com uma profundidade que me fez perder o fôlego. Eu não sabia o que dizer, apenas sorri, sentindo o calor da mão dele na minha. E foi nesse momento, com o sol se pondo no horizonte e o canto dos pássaros preenchendo o ar, que ele se inclinou e me beijou. Um beijo suave no início, depois mais intenso, com a urgência de quem esperou tempo demais para aquele momento. Minhas mãos, antes de hesitantes, foram para os cabelos dele e eu me entreguei
completamente. Era um beijo que me roubava o ar, que me fazia girar, que me lembrava que eu ainda era mulher, ainda capaz de sentir um fogo da paixão. Era o beijo que eu tanto esperei, que eu tanto desejei. E ali, na minha varanda, com o mundo lá fora alheio à nossa ousadia, eu soube que a aventura que a Rosinha me incentivou a buscar estava apenas começando. A galinhada tinha sido só o aperitivo para o banquete de paixão que nos esperava. Depois daquele beijo na varanda, o mundo parecia girar de um jeito diferente, mais colorido, mais vibrante. Rômulo me olhou com um brilho nos olhos que me fez sentir como se eu tivesse 20 anos de novo, e não os meus mais de 6 décadas. Eu, que já tinha experimentado de tudo na vida, desde o sabor amargo da viuvez até a doçura de ver meus filhos crescerem, agora me via diante de um novo capítulo, um que eu nunca ousei sonhar. Ele me beijou de novo, e a cada toque, a cada carinho, eu sentia que estava desbrachoçando, como uma flor do mandacaru que floresce no meio da noite, linda e efêmera. Aquele encontro, que começou com uma galinhada inocente, estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. Lindalva, eu não sei o que você tem, mas me pegou de um jeito que ninguém nunca me pegou. Ele sussurrou, com a boca perto da minha orelha, e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu não sabia o que responder, apenas o abracei com força, sentindo o cheiro da sua pele, o calor do seu corpo jovem contra o meu. Era uma sensação inebriante, proibida, mas tão gostosa que eu não queria que acabasse nunca. Eu me sentia a mulher mais feliz do mundo e, ao mesmo tempo, a mais assustada. O que o povo ia dizer? Minhas comadres, meus filhos, os vizinhos, todos iriam me crucificar. Mas naquele momento eu não me importava. Eu só queria sentir tudo o que a vida estava me oferecendo de novo. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e secretos. Rômulo vinha me visitar sempre que podia, geralmente nas tardes de folga do restaurante, quando o sol já estava mais brando e os vizinhos mais recolhidos. Ele estacionava a moto um pouco antes da minha casa e vinha a pé, por um atalho no meio do mato, para que ninguém o visse. Era um jogo perigoso, uma dança clandestina, mas que nos dava uma adrenalina que só quem viveu um amor proibido pode entender. A cada encontro, a paixão entre nós se aprofundava e a gente explorava os limites do que era permitido. Vovó, hoje eu vim aqui para a gente dar uma parada na grama, viu? A minha roça está precisando de um trato. Ele dizia com um sorriso maroto e eu respondia: pois entre, meu jardineiro, que a grama da vovó está esperando para ser aparada por suas mãos habilidosas. A minha cozinha, que antes só via panelas e receitas, virou nosso refúgio. Lá, entre o cheiro de temperos e o burburinho do fogão, a gente se entregava um ao outro sem pudores, sem medo. Ele me beijava com a paixão de um homem jovem e eu respondia com a sabedoria e a intensidade de uma mulher que sabia o valor de cada toque, de cada carinho. A gente explorava os prazeres da carne com uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Ele era carinhoso, atencioso e me fazia sentir a mulher mais linda e desejada do mundo. Me elogiava, me beijava cada parte do corpo e me fazia esquecer das rugas, das marcas do tempo. Eu me sentia completa, realizada, como se aquele vazio que me assombrava há tanto tempo finalmente tivesse sido preenchido. Nós conversávamos sobre tudo, desde os problemas do dia a dia até os nossos desejos mais íntimos. Ele me contava dos seus sonhos de ter um negócio próprio, de sair daquela vida de garçom, e eu incentivava, o apoiava, o ajudava a planejar o futuro. Eu sentia que estava vivendo um conto de fadas, um amor avassalador que desafiava todas as convenções. Era um romance proibido, sim, mas que me trazia uma felicidade que eu nunca imaginei que ainda pudesse sentir.
Eu estava perdidamente apaixonada por Rômulo e ele por mim. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Os primeiros sinais de alerta, as pequenas desconfianças começaram a surgir como nuvens escuras no horizonte, mas eu, cega pela paixão, preferia ignorá-los. Lindalva, você é a mulher da minha vida. Eu nunca amei ninguém como eu amo você. Ele me dizia, e eu derretia em seus braços, acreditando em cada palavra. Ele me pedia uns dinheiro emprestados de vez em quando, para comprar umas peças para moto, para pagar uma conta urgente da mãe. E eu, sem pensar 2 vezes, dava. Afinal, o que era um pouco de dinheiro perto de todo o amor e felicidade que ele me trazia? Eu via nele um moço trabalhador, batalhador, que merecia todo o meu apoio. Mal eu sabia que por trás daquele sorriso encantador e daquelas palavras doces havia um segredo, um abismo que eu estava prestes a descobrir. A vida, meus amigos, é uma caixinha de surpresas e nem sempre as surpresas são agradáveis. Mas naquele momento eu estava no ápice da minha felicidade e não queria que nada estragasse o nosso romance clandestino. Aquele romance clandestino com Rômulo se tornou a seiva da minha existência, a chama que reacendia a vida em mim. Eu me pegava fazendo planos para o futuro, sonhando acordada com a possibilidade de viver essa paixão abertamente, sem medos, sem segredos. Ele me ligava todos os dias, me mandava mensagens de bom dia e boa noite, e os nossos encontros na cozinha, entre o cheiro de café e o calor do fogão, eram o ponto alto da minha semana. Eu me sentia mais viva, mais mulher, mais Lindalva do que nunca. Meus olhos brilhavam, minhas rugas pareciam suavizar e a energia que eu tinha era dar inveja a qualquer mocinha. As comadres continuavam a estranhar minha alegria contagiante, mas eu desconversava, dizia que era a fé em Deus que me renovava. Ele me visitava e nossas tardes se estendiam em beijos e carinhos, sempre com aquela cumplicidade de quem sabia que estava vivendo algo proibido, mas irresistível. Lindalva, hoje eu vim calibrar o pneu da sua alegria, viu? Tá meio murcho, precisando de um gás. Ele me dizia com um sorriso malicioso, e eu respondia rindo. Pois venha, meu mecânico, que a vovó aqui tá precisando de um aperte e de uma boa lubrificada nas engrenagens. Era um jogo de palavras, um flerte constante, que nos conectava ainda mais. Ele me fazia sentir especial, me elogiava e me dava a atenção que eu tanto ansiava. Eu me sentia a rainha do pedaço, a mulher mais desejada do sertão. A rotina dos nossos encontros era sempre a mesma, mas nunca caía no tédio. Chegava discretamente, tirava o capacete, o abraço apertado, os beijos roubados na varanda e depois a cozinha. Ali, entre panelas e temperos, a gente se despia não só das roupas, mas também das defesas, dos medos, das convenções. Ele me acariciava com ternura, com a paciência de quem sabia o valor de cada toque. Me beijava o pescoço, os ombros e sussurrava palavras doces que derretiam meu coração. Eu me sentia segura em seus braços, protegida de todos os males do mundo. A vida lá fora podia ser dura, mas ali, com ele, eu me sentia em um paraíso particular. Os pedidos de dinheiro dele se tornaram mais frequentes, mas eu, cega pela paixão, não via malícia nenhuma nisso. Eram sempre para a mesma coisa: a mãe doente, a moto quebrada, a conta de luz atrasada. E eu, com meu dinheirinho da aposentadoria e da venda de uns doces e bordados, dava de bom grado. Afinal, eu estava ajudando meu amor, o meu rapaz que sonhava em ter uma vida melhor. Eu me sentia útil, importante, contribuindo para o futuro dele. Lindalva, você é um anjo na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem você. Ele me dizia e aquelas palavras eram como bálsamo para minha alma. Eu acreditava em cada uma delas, com a ingenuidade de quem não via maldade no mundo. Os conflitos internos, claro, existiam. Vez ou outra, uma voz na minha cabeça me alertava. Lindalva, cuidado. Esse moço é muito novo para você. Será que ele não está se aproveitando? Mas eu rapidamente espantava esses pensamentos negativos. Não, Rômulo não seria capaz de fazer isso. Ele me amava, eu sentia. O carinho, a paixão, os planos que ele faria comigo,
tudo parecia tão real, tão verdadeiro. Eu me convencia de que o amor não tinha idade, não tinha barreiras e que a minha felicidade, depois de tantos anos de privações, era mais do que merecida. Eu me permitia sonhar, me permitia viver aquela paixão avassaladora, mesmo sabendo que era um terreno perigoso. Acontece que, no interior, as paredes têm ouvidos e o vento espalha as notícias mais rápido que fogo em capim seco. As comadres começaram a me fazer umas perguntas mais diretas, com as indiretas bem afiadas. Lindalva, e esse rapaz novo que anda dizendo que vem te visitar, é seu parente novo? Dona Cotinha me perguntou um dia, com os olhos de quem já sabia de tudo. Eu, desconversando, respondi. Ah, Dona Cotinha, é o filho daquela minha prima distante. Veio me ajudar com os reparos na casa. Mas a voz dela não me convenceu e o olhar dela me dizia que a minha mentira estava com pernas curtas. Eu sabia que estava na boca do povo, mas a paixão me cegava, me deixava surda para os avisos. E o perigo, meus amigos, estava mais perto do que eu imaginava, rondando a minha porta, como um lobo faminto, que espera o momento certo para atacar. Os sinais de alerta, antes discretos, começaram a ficar mais evidentes, como rachaduras na parede de uma casa prestes a desabar. Rômulo estava cada vez mais ausente das redes sociais e demorava mais para responder minhas mensagens. Quando nos encontrávamos, pareceu mais apressado, com uma certa inquietação nos olhos. Eu perguntava o que estava acontecendo e ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. O trabalho no restaurante estava mais puxado, a mãe estava doente de novo, um dos irmãos tinha se metido em encrenca. E eu, cega de amor, acreditava em cada palavra, justificando seus sumiços e suas evasivas. A paixão, meus amigos, tem o poder de nos fazer enxergar apenas o que queremos ver e ignorar o que está bem diante dos nossos olhos. Os pedidos de dinheiro se tornaram uma constante e os valores começaram a ser mais altos. Lindalva, preciso de um dinheiro para dar entrada num negócio que vai mudar a nossa vida. É um restaurante em outra cidade. A gente pode ficar junto lá, imagine. Ele me prometeu, com os olhos brilhando e a voz cheia de esperança. Eu, com meu coração mole e o sonho de viver esse amor abertamente, me desfiz de um pedaço de terra que era herança do meu pai. Um terreno pequeno, mas que era minha segurança para a velhice. Peguei o dinheiro e entreguei a ele, sem pensar duas vezes. Ele me abraçou, me beijou e prometeu que em breve iríamos viver juntos, que teríamos o nosso tantinho, o nosso negócio. Eu acreditei, com todas as minhas forças, naquelas palavras. Mas o que era para ser o início de um novo capítulo se tornou o começo de um pesadelo. Rômulo começou a sumir por dias, às vezes por uma semana inteira sem dar notícias. Meu coração apertava, minha mente ficava cheia de pensamentos ruins. Eu o ligava, mandava mensagens, mas ele não respondia. Quando finalmente aparecia, vinha com mais uma desculpa esfarrapada e um pedido de dinheiro. Lindalva, o negócio está complicado. Preciso de mais um pouco para fechar o acordo. Prometo que é a última vez. Ele me garantia. E eu, na esperança de reaver o que já tinha investido e de não perder o meu amor, acabava cedendo. A cada centavo que eu entregava, sentia um pedaço da minha vida escorrer pelos meus dedos. As comadres, que antes só cochichavam, agora me olhavam com pena. A Rosinha, minha neta, notou minha palidez, meu olhar cansado e me perguntou o que estava acontecendo. Eu, com vergonha de admitir o que estava vivendo, desconversei de novo. Mas ela, com sua perspicácia juvenil, não se convenceu. Vovó, a senhora está diferente. Esse rapaz, ele não me parece flor que se cheire, viu? A senhora não está me escondendo nada? Ela perguntou com um tom de preocupação que me cortou o coração. Eu queria desabafar, queria contar a verdade, mas o medo de ser julgada, de ser ridicularizada, me impedia. Afinal, como uma avó de mais de 60 anos podia ser tão ingênua, tão cega de amor? Eu comecei a ter pesadelos.
a acordar no meio da noite com o coração disparado. Sentia uma angústia que me sufocava. A alegria que Rômulo tinha me trazido no início agora tinha se transformado em um fardo pesado. Eu me sentia presa em uma teia de mentiras e falsas promessas. Ele não me falava mais sobre os nossos planos, sobre o nosso futuro. As palavras doces, os elogios tinham desaparecido, substituídos por um ar de impaciência e irritação. Eu sentia que estava perdendo o meu amor e, junto com ele, o meu dinheiro, a minha dignidade, a minha esperança. Aquele romance que me prometia o paraíso estava me levando para o inferno. E eu, sozinha na minha casinha, sentia que estava prestes a desabar. Certa noite, depois de mais uma semana sem notícias de Rômulo, eu chorei como uma criança. Chorei por mim, pela minha ingenuidade, pela minha solidão. Chorei pelo dinheiro perdido, pela terra que vendi, pela esperança que se desfez. E foi nesse choro convulsivo que a voz da razão começou a falar mais alto. Eu precisava saber a verdade. Precisava ir atrás dele, confrontá-lo, descobrir o que estava acontecendo. Não podia mais viver naquela incerteza, naquela mentira. A vovó Lindalva podia ter sido ingênua, mas não era boba. E a raiva, meus amigos, começou a se misturar com a tristeza, me dando a força que eu precisava para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. A hora da verdade estava chegando, e eu sabia que ela seria cruel. A sensação de ser enganada, de ter sido feita de boba, começou a corroer minha alma como cupim madeira velha. As noites em claro, a ansiedade, a tristeza profunda, tudo isso me consumia. Eu não conseguia mais fingir para as comadres nem para Rosinha que estava tudo bem. Meu sorriso sumiu, meus olhos perderam brilho e eu emagreci uns bons quilos, o que para uma mulher da minha idade já não é um bom sinal. A galinhada, que antes era feita com tanto esmero, agora tinha um gosto amargo na minha boca. Eu sabia que precisava agir, mas o medo da verdade me paralisava, me prendia em uma teia de dúvidas e incertezas. Rômulo tinha se tornado um fantasma, uma sombra que me assombrava, e eu não aguentava mais viver naquele tormento. Decidida a desvendar o mistério, comecei minha própria investigação, à moda antiga do sertão. Primeiro, tentei entrar em contato com ele de todas as formas, mas ele simplesmente sumiu. O número de telefone dele dava na caixa postal, as mensagens no Tinder não eram mais visualizadas, era como se ele tivesse evaporado no ar. Minha cabeça girava com 1000 perguntas. Onde ele estava? Teria acontecido algo com ele? Ou ele simplesmente tinha me abandonado? A segunda opção, por mais dolorosa que fosse, parecia mais provável. Mas eu precisava de provas, precisava ter certeza para poder seguir em frente. Resolvi ir até a cidade vizinha, onde ele dizia trabalhar no restaurante. Era um risco, eu sabia. Uma mulher da minha idade, sozinha indo atrás de um rapaz tão jovem, ia dar o que falar. Mas a minha dignidade, a minha sanidade valiam mais do que qualquer fofoca. Vesti minha roupa mais discreta, peguei o ônibus e fui. O coração batia forte, feito tambor de procissão, a cada curva da estrada. Minhas mãos soavam e eu senti um frio na barriga que me acompanhou durante toda a viagem. Quando cheguei na cidade, procurei o restaurante que ele tinha me falado. Aquele que ficava perto da praça principal. Me aproximei e, com a voz trêmula, perguntei por Rômulo. A moça do caixa me olhou com estranheza. Rômulo? Não tem nenhum Rômulo trabalhando aqui, senhora. A senhora deve ter se enganado, ela disse, com a expressão de quem já tinha ouvido aquela história antes. Meu mundo desabou. O meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Ele tinha mentido. Mentido sobre o emprego, sobre o lugar onde trabalhava. As pernas bambearam e eu precisei me segurar na parede para não cair. A vergonha, a raiva, a tristeza, tudo veio de uma vez, me atingindo como um raio. O desespero me consumiu. E agora? O que eu ia fazer? Para onde eu iria?
Mesmo com a notícia devastadora, algo em mim me impulsionou a não desistir. Eu não podia simplesmente voltar para casa e aceitar a derrota. Perguntei à moça do caixa se ela conhecia algum Rômulo por ali, se ele era de alguma família conhecida. Ela, com pena, me disse que conhecia um Rômulo que morava nos arredores da cidade, mas que não trabalhava no restaurante e não era flor que se cheire. Ela me deu umas indicações de onde ele morava, no final de uma rua de terra, numa casinha simples, um pouco afastada do centro. Agradeci e, com um fio de esperança e muita coragem, segui as instruções dela, sentindo que estava prestes a descobrir uma verdade ainda mais cruel. Cheguei na rua de terra e lá estava a casinha. Simples, pequena, com um varal cheio de roupas estendidas. Respirei fundo e bati na porta. Uma mulher abriu, com um bebê no colo, e me olhou com estranheza. "Posso ajudar, senhora?" "Eu procuro por Rômulo. Ele mora aqui?" Eu perguntei, com a voz embargada. A mulher me olhou com surpresa e depois com um misto de pena e raiva. "Sim, ele mora aqui. Ele é meu marido," ela disse, apontando para um rapaz que estava sentado na varanda, brincando com uma criança pequena. Meu mundo desabou de vez. Ali estava ele, Rômulo, o meu amor, o meu golpista, o pai de família. O golpe tinha sido desmascarado da forma mais cruel e humilhante possível. Naquele momento, o ar faltou nos meus pulmões. As pernas tremeram tanto que eu senti que ia desabar ali mesmo, na frente daquela casinha simples, diante daquele quadro familiar que destruía todas as minhas esperanças. O Rômulo, que estava na varanda, levantou o olhar e, ao me ver, o sorriso desapareceu do seu rosto, dando lugar a uma expressão de pavor e surpresa. A mulher, percebendo a tensão, apertou o bebê no colo e me olhou com desconfiança. "Senhora, o que a senhora quer com meu marido?" Ela perguntou com a voz embargada. Eu não conseguia falar. As palavras simplesmente não saíam da minha garganta. A cena era um tapa na cara, um balde de água fria que me tirava de um sonho e me jogava na mais cruel das realidades. Rômulo se levantou rapidamente, com um olhar que misturava culpa e raiva. "Lindava, o que você está fazendo aqui?" Ele disse, se aproximando, e sua voz, que antes era melodia para os meus ouvidos, agora parecia o rugido de um animal. A raiva me consumiu, a vergonha me queimava por dentro, mas a dor era o sentimento mais avassalador. Eu tinha sido enganada, manipulada, explorada. A terra que vendi, o dinheiro da minha aposentadoria, os meus sonhos, tudo tinha ido para as mãos de um golpista, um mentiroso descarado. E o pior de tudo, ele tinha uma família, uma esposa, filhos. Eu era a outra, a mulher velha e ingênua que ele usou para tirar dinheiro. A mulher de Rômulo, percebendo a gravidade da situação, se aproximou. "Lindalva? Quem é essa, Rômulo? O que está acontecendo aqui?" Ela perguntou com os olhos arregalados e eu vi a dor e a confusão no rosto dela. Não era justo com ela. Não era justo com as crianças. Eu tinha sido vítima, sim, mas também era parte de uma trama que estava destruindo uma família. Respirei fundo, juntei os cacos da minha dignidade e, com a voz ainda trêmula, mas firme, contei a verdade. Contei sobre o Tinder, sobre as mensagens, sobre os encontros, sobre o dinheiro que ele tinha me tirado. A cada palavra, o rosto da mulher se contorcia em uma mistura de incredulidade e raiva. Rômulo tentou me interromper, tentou me calar, mas eu não permiti. "Não, você vai me ouvir e ela também vai ouvir a verdade", eu disse, apontando o dedo para ele. A discussão se tornou acalorada, com Rômulo negando tudo, tentando se defender. Mas a mulher dele, com o bebê no colo, já não acreditava em suas mentiras. Ela o confrontou, o questionou e a verdade começou a emergir, crua e dolorosa. Ele admitiu que tinha me enganado, que tinha me usado para conseguir dinheiro, que o sonho do restaurante era uma farsa, uma invenção para me manipular, que ele nunca me amou, que era tudo um jogo, um golpe. As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, não. Eram de raiva, de decepção, de libertação. Eu estava descobrindo a verdade, por mais amarga que ela fosse.
A mulher de Rômulo, com os olhos marejados, me pediu desculpas pela situação, disse que não sabia de nada, que ele sempre foi um safado, mas que nunca imaginou que ele fosse capaz de algo assim. Eu a abracei, sentindo uma ponta de solidariedade por aquela mulher que também era vítima das mentiras dele. 2 mulheres, de gerações diferentes, unidas pela dor e pela traição de um mesmo homem. Deixei a casa dele com o coração em pedaços, mas com a cabeça erguida. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. O Rômulo tinha me roubado dinheiro sim, mas não ia roubar minha dignidade nem a minha fé na vida. Eu não sabia o que ia fazer para reaver meu dinheiro, nem como ia explicar essa vergonha para os meus filhos e minhas comadres. Mas uma coisa eu sabia, nunca mais ia me deixar enganar. A vovó Lindalva podia ter tropeçado, podia ter caído, mas ia se levantar mais forte do que nunca. A lição era dolorosa, mas necessária. E a minha busca por um tempero novo na vida tinha me ensinado que nem todo tempero é bom e que alguns podem ser venenosos. O caminho de volta para casa foi um tormento. Cada curva da estrada era um lembrete da minha ingenuidade, da minha cegueira. A paisagem do sertão, que antes me trazia paz, agora parecia zombar da minha dor. As lágrimas desciam pelo meu rosto, lavando a maquiagem e a última esperança que eu ainda tinha. E eu me sentia vazia, esgotada, como se tivessem drenado toda a minha energia, todo o meu brilho. A minha terra, o meu dinheiro, a minha dignidade, tudo tinha sido roubado por um sorriso falso, por palavras doces e promessas vazias. Eu, a vovó Lindalva, a mulher de fibra, tinha sido reduzida a uma vítima, uma tola. Ao chegar em casa, a casa que antes era meu refúgio, agora parecia um mausoléu de sonhos desfeitos. O cheiro da galinhada, que eu tinha feito com tanto carinho para ele, ainda pairava no ar, me sufocando. Eu me joguei na minha cama e chorei até o sono me vencer. Um sono pesado e sem sonhos. Acordei no dia seguinte com o corpo dolorido, a cabeça latejando e o coração em pedaços. Mas algo em mim tinha mudado. A tristeza ainda estava lá, sim, mas misturada com uma raiva que me dava uma força que eu não sabia que tinha. E eu não ia deixar aquilo barato. Eu não ia permitir que um golpista, por mais jovem e charmoso que fosse, me destruísse. O primeiro passo foi contar a verdade para Rosinha. Ela, que sempre me apoiou e me incentivou, merecia saber. Chamei-a para conversar e, com a voz embargada, contei toda a história, desde o Tinder até a descoberta na casa dele. A Rosinha me ouviu com atenção, com os olhos marejados de lágrimas e o rosto contorcido de raiva. Vovó, eu não acredito. Aquele safado. Eu devia ter desconfiado, ela disse, me abraçando com força. O abraço dela foi um bálsamo para minha alma ferida, um lembrete de que eu não estava sozinha. Ela me apoiou, me consolou e me ajudou a pensar nos próximos passos. Minha neta me incentivou a ir à delegacia a denunciar o Rômulo. No início, eu hesitei. A vergonha de expor minha história, de ser julgada, era imensa. O que as pessoas vão dizer, Rosinha? Uma velha indo na delegacia por causa de um caso com um moleque? Eu dizia com a voz cheia de desespero, mas ela foi firme. Vovó, a senhora foi vítima de um crime. Ele roubou seu dinheiro, sua terra, sua dignidade. A senhora não tem que ter vergonha de nada. Ele é que tem que ter vergonha. A senhora tem que lutar pelos seus direitos. As palavras dela me deram a força que eu precisava. No dia seguinte, com a Rosinha ao meu lado, fui à delegacia. Contei toda a história para o delegado, um homem sério, mas que me ouviu com atenção e respeito. Mostrei as mensagens, os comprovantes das transferências e a escritura da terra que eu tinha vendido. A vergonha ainda estava lá, sim, mas misturada com a determinação de fazer justiça. O delegado me garantiu que ia investigar, que ia fazer de tudo para prender o Rômulo e reaver o meu dinheiro. Sair da delegacia foi um alívio, um peso que saiu dos meus ombros. Eu sentia que finalmente estava no caminho certo para resolver essa situação.
A notícia do golpe se espalhou como um rastilho de pólvora no sertão. As comadres, que antes me olhavam com pena, agora me olhavam com admiração. Vovó Lindalva é uma guerreira, não deixou barato para aquele safado, elas comentavam. Meus filhos, que moravam longe, me ligaram preocupados e eu contei a verdade para eles. Eles me apoiaram, me disseram que estavam orgulhosos da minha coragem. A vergonha que eu sentia no início foi dando lugar a um sentimento de empoderamento. Eu não era mais a vítima, eu era a sobrevivente. E a minha história, que parecia um desastre, estava se transformando em uma lição de vida, não só para mim, mas para todas as mulheres que um dia se deixaram enganar pelo brilho de um falso amor. O clímax dessa novela da vida real estava chegando e eu estava pronta para enfrentá-lo. A notícia da minha denúncia se espalhou mais rápido que fofoca em dia de feira livre. No interior do Nordeste, onde a vida de um é a novela do outro, a história da vovó Lindalva e do garçom golpista virou o assunto mais comentado. As comadres que antes me olhavam com ares de "eu avisei", agora me cobriam de elogios pela minha coragem. Meus filhos, embora chocados com a minha aventura, me deram total apoio. O delegado, um homem de poucas palavras, mas de muita ação, começou as investigações. Eu sabia que a confrontação final com Rômulo era inevitável e me preparava para ela com uma mistura de ansiedade e uma determinação férrea. A raiva que antes me consumia, agora me dava forças para lutar pelo aquilo que era meu. Foi questão de poucos dias até a polícia encontrar Rômulo. Ele foi pego na casa da mãe, na cidade vizinha, tentando se esconder. O delegado me chamou para fazer o reconhecimento e lá fui eu, com a Rosinha ao meu lado. Quando o vi, algemado, com a cabeça baixa e o olhar de quem tinha sido pego em flagrante, meu coração apertou, não de paixão, mas de uma dor profunda por ver o que a ganância e a mentira podem fazer com a pessoa. Ele me olhou e eu vi nos seus olhos o medo, a vergonha, mas também uma ponta de desafio. "Lindalva, por favor, não faça isso!" Ele sussurrou, mas a minha voz estava firme, inabalável. "Você me enganou, Rômulo, me roubou e agora vai pagar pelo que fez." Eu respondi sem pestanejar. A confrontação final na delegacia foi dolorosa, mas necessária. Ele tentou se justificar, dizer que me amava, que o dinheiro era para um futuro nosso, mas eu já não acreditava em suas palavras vazias. O delegado mostrou as provas, as transferências bancárias, a venda do meu terreno, as mensagens que ele me mandava. A esposa dele também foi chamada para depor e ela confirmou que Rômulo era um safado, que já tinha se metido em outras encrencas parecidas, mas que nunca imaginou que ele fosse tão longe. O rosto dele se contorcia, cada revelação, e eu vi a máscara cair de vez, revelando o homem que ele realmente era. Um golpista, um manipulador, um trapaceiro. As consequências foram imediatas. Rômulo foi preso e autuado por estelionato. Meu dinheiro, ou parte dele, foi recuperado e o terreno que eu tinha vendido foi restituído à minha posse, graças à intervenção do delegado e de um advogado que a Rosinha me indicou. A justiça, ainda que tardia, estava sendo feita e eu senti um alívio imenso, como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. Mas a ferida emocional, essa levaria tempo para cicatrizar. A confiança em mim mesma, a crença no amor, tudo estava abalado. Mas eu sabia que ia me reerguer. A notícia da prisão de Rômulo correu o sertão e eu me tornei um exemplo de coragem para muitas mulheres. Recebi mensagem de apoio, ligações e até visita de comadre que via me abraçar e me parabenizar. "Vovó Lindalva, a senhora é uma inspiração. Mostrou para esses peba que mulher não é boba", Dona Cotinha me disse com os olhos brilhando. E eu, com um sorriso de canto de boca, respondia: "A gente pode ser avó, mas não é besta, minha filha." A vergonha que eu sentia no início transformou-se em orgulho. Eu tinha lutado por mim, pela minha dignidade e tinha vencido. A vida na roça voltou ao seu ritmo, mas eu já não era a mesma Lindalva de antes. Eu era mais forte, mais cautelosa,
mas também mais consciente do meu valor. O romance com Rômulo tinha sido uma lição dolorosa, mas necessária. Ele me ensinou que nem todo sorriso é sincero, que nem toda palavra é verdadeira e que nem todo amor é real. Mas também me ensinou que eu era capaz de amar, de desejar, de lutar e que, apesar da idade, eu ainda tinha muito a viver. O meu coração, embora ferido, estava mais maduro, mais sábio, e eu sabia que, de alguma forma, ia superar essa dor e encontrar um novo sentido para minha vida. O tempo, meus amigos, é o melhor remédio para todas as feridas, e com a minha não foi diferente. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e aos poucos a dor da traição foi dando lugar à resignação e finalmente à cura. A presença de Rômulo em minha vida, antes tão avassaladora, agora era apenas uma lembrança amarga, uma cicatriz que me lembrava da minha ingenuidade, mas também da minha força. Eu tinha recuperado meu terreno, parte do meu dinheiro e, acima de tudo, a minha dignidade. Mas o mais importante, eu tinha recuperado a mim mesma. A Rosinha continuou sendo meu porto seguro, minha confidente e minha parceira de todas as horas. Ela me ajudou a reerguer, a cuidar do meu coração ferido e a me lembrar que a vida era muito mais do que um romance frustrado. Com ela, eu redescobri a alegria de viver, de rir, de sonhar. Meus filhos, que antes me olhavam com preocupação, agora me viam com admiração. Eles entenderam que, por trás da avó forte e zelosa, existia uma mulher com desejos, com paixões, e que tinha o direito de viver suas próprias aventuras, mesmo que elas terminassem em desilusão. As comadres da vila, aquelas que antes me criticavam por me meter com um moleque, agora vinham me pedir conselhos. Vovó Lindalva, o que a senhora fez para ter essa coragem toda? Eu também tô cansada do meu velho, mas não sei o que fazer. Dona Cotinha me disse um dia com os olhos de quem queria uma dose da minha rebeldia. E eu, com um sorriso experiente, respondia: minha filha, a gente tem que saber o nosso valor. Não aceite migalhas. A gente merece um banquete completo, não só as sobras. A minha história, que parecia um conto de fadas que virou pesadelo, estava se transformando em um farol para outras mulheres. A lição que Rômulo me deu foi dura, mas valiosa. Aprendi que a internet é um terreno perigoso, cheio de lobos em pele de cordeiro e que nem todo coraçãozinho é sincero. Aprendi que a carência pode nos levar a cometer loucuras, a confiar em pessoas que não merecem nossa confiança. Mas também aprendi que a vida é um aprendizado constante e que cada tropeço nos fortalece, nos ensina a levantar e seguir em frente com mais sabedoria. Eu me tornei mais cautelosa, mais atenta aos sinais, mas sem perder a minha essência, a minha vontade de viver e de sentir. Eu voltei a cuidar das minhas plantas na varanda, a fazer meus bordados, a cozinhar minhas galinhadas e meus bolos de milho. Mas agora, com um novo brilho nos olhos, uma nova perspectiva, eu me permitia sonhar sim, mas com os pés no chão, com a mente alerta. Não me fechei para o amor, para as paixões. Pelo contrário, me abri ainda mais para as possibilidades da vida, mas com uma sabedoria que só a dor e a superação podem trazer. Eu sabia que em algum lugar existia um amor verdadeiro para mim, um que não fosse baseado em mentiras e interesses. E assim, a vovó Lindalva, antes uma mulher solitária e resignada, ressurgiu das cinzas, mais forte, mais sábia, mais Lindalva do que nunca. A aventura com Rômulo tinha sido um terremoto em minha vida, sim, mas um terremoto que me sacudiu e me fez ver que eu ainda tinha muito a oferecer, muito a viver. Eu não me arrependo de ter me aventurado, de ter pecado, como diz o nome do nosso canal, porque foi nessa aventura, nesse pecado, que eu descobri a minha verdadeira força, a minha resiliência, a minha capacidade de amar e de superar.
A vida, meus amigos, é uma jornada e cada passo, cada tropeço nos leva a um novo aprendizado, a uma nova versão de nós mesmos. E é assim, meus amores e minhas amoras, que a vovó Lindalva Medeiros Cavalcante encerra mais uma história. Uma história que foi um turbilhão de emoções, de paixão, de desilusão, mas, acima de tudo, de um aprendizado sem tamanho. Hoje, aos meus 63 anos, com meu corpo ainda marcado pelas lutas e pelas alegrias da vida, e meu coração mais maduro e mais forte, eu olho para trás e vejo que cada passo, cada decisão, por mais errada que tenha parecido na hora, me trouxe até aqui, me transformou na mulher que sou hoje. E sou grata por cada experiência, por cada causo que a vida me deu para contar. A vida é um rio que corre e a gente não pode ter medo de se molhar, mesmo que a correnteza seja forte. A lição que tirei dessa aventura com o Rômulo foi a mais valiosa de todas. A gente precisa ter amor próprio, se valorizar, se colocar em primeiro lugar. Eu, por um tempo, me perdi na carência, na vontade de ser amada e acabei entregando meu coração e meu dinheiro para quem não merecia. Mas a vida, ela é generosa e nos dá uma segunda chance, uma terceira, quantas forem necessárias para a gente aprender. E eu aprendi. Aprendi a discernir, a desconfiar, a proteger meu coração sem fechá-lo completamente. Porque o amor, meus amigos, ele existe e ele vale a pena. Mas tem que ser um amor verdadeiro, um amor que some, não que diminua. Hoje, a vovó Lindalva ainda está na ativa, não no Tinder. Não por enquanto, mas com os olhos abertos para a vida, para as novas possibilidades, para os novos temperos que a vida pode me oferecer. Eu me permito flertar com a vida, com os meus sonhos, com as pequenas alegrias do dia a dia. E se aparecer um novo Rômulo, um gogó que queira folgar meu ganso, eu vou estar mais esperta, com o meu biscoito mais protegido e com o meu pneu bem calibrado, porque a gente pode ser avó, mas não é boba. E a gente tem o direito de viver, de amar, de sentir, de pecar, de errar e de aprender, quantas vezes forem necessárias. E para você que está aí me ouvindo, que talvez esteja vivendo uma solidão parecida com a minha, ou que esteja com medo de se aventurar, de se jogar na vida, eu digo, vá em frente, mas vá com cautela, com a cabeça no lugar e com o coração alerta. Não tenha medo de recomeçar, de se reinventar. A idade é apenas um número e a vida é um presente que precisa ser desembrulhado todos os dias. Permita-se sonhar, permita-se amar, permita-se sentir. Permita-se sim, pecar, mas que seja um pecado que te traga alegria, que te faça crescer, que te faça sentir mais vivo, porque, como diz o nome do nosso canal, nunca é tarde para pecar, nunca é tarde para viver, nunca é tarde para ser feliz. Eu sou a vovó Lindalva e essa foi mais uma história do canal Nunca é Tarde para Pecar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com as amigas e amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas próximas aventuras. E lembre-se, a vida é uma só e ela merece ser vivida em toda a sua plenitude, com todos os seus desafios e todas as suas alegrias. Um beijo grande da vovó Lindalva e até a próxima pecadinha!